amado. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui em mais uma quarta-feira com mais um papo de fé. E a gente está nessa sequência agora virtual, né? Glória a Deus pela internet. Estamos aqui com convidadas mais que especiais, mas de longe. Agora, respeitando a questão do Covid, todo mundo de longe. Agora a gente não está usando máscaras, porque nós estamos de longe, uma da outra. Mas eu quero apresentar para você nossas convidadas especiais. A Marília, que sempre fica de trás das câmeras, mas a Marília agora está na frente das câmeras. Hoje ela vai contribuir um pouquinho com a gente aqui, porque hoje nós vamos falar sobre casamento. Então a Marília Góes está aqui conosco. E uma pessoa que mais que especial, eu conheço já há algum tempo, e ela tem assim, ela é uma pessoa que trabalha nessa área, que fala sobre isso, e ela tem autoridade para falar sobre isso. Nathalie Pinheiro, que está aqui conosco. Prazer muito grande estar aqui com vocês, com esse convite especial. Estamos longe, mas estamos perto. Graças a Deus a internet tem nos proporcionado essa conexão, mesmo que seja virtual, né? E eu me sinto muito honrada de estar fazendo parte aqui desse programa. Obrigada, Amanda. Obrigada, Marília. E vamos ver se a gente consegue contribuir, compartilhar um pouco do que a gente tem vivido, acreditado, né? E que possa ajudar outras pessoas também que vão estar nos ouvindo, né? Amém. Fala um pouquinho aí, Marília, deixa a gente ouvir sua voz, ver que cor que é a sua voz. Amém. Para mim também é um prazer enorme estar com vocês, duas mulheres maravilhosas, inspiradoras para a minha vida. Ambas têm um testemunho que edifica muito a minha vida, cada uma na sua singularidade, né? E, na verdade, eu estou aqui para juntamente com as minhas amigas virtuais que irão assistir esse vídeo, né? E eu quero ouvir, eu quero saber mais um pouco sobre o testemunho da Nathalie. Se apresenta, Nathalie, de uma forma mais abrangente sobre quem é você, o seu ministério, o seu testemunho. Fala aí pra gente. Eu acho muito interessante quando as pessoas me perguntam quem eu sou, né? Eu tive, durante muito tempo eu tive que refazer essa minha identidade. Então hoje eu me descobri como uma mulher de Deus, uma filha do Abba Pai, que pela misericórdia dele cuido de uma família, né? Sou casada com o Beto, fizemos agora 15 anos de casado, temos 4 filhos, um ainda está no forninho e 3 já estão aqui em terra, né? Temos 4 filhos, o Caio, a Ana, a Sofia, e agora nós estamos na expectativa do João. E hoje Deus tem me dado a graça de ser uma voz, né, uma voz que levanta a bandeira da família, uma voz que acredita no casamento, uma voz que defende o plano original de Deus, né? E eu tenho feito isso na internet, eu tenho feito isso especialmente voltado para as mulheres, né, com esse propósito de ajudá-las nos seus casamentos, em suas famílias, e é interessante porque tudo isso começou comigo, né, eu vivi um processo fiquei 4 anos casada, e depois de 4 anos casada, quando eu estava grávida do nosso primeiro filho, eu e o Beto nós divorciamos, e assinamos o papel, fomos morar em estados diferentes, e com 45 dias que o Caio teve de vida, nós casamos novamente. Então, primeiro que, assim, é raríssimo, né? A gente nunca, na verdade, eu desconheço realmente pessoas que tenham passado pelo divórcio e casado novamente. A gente sempre, quando conta a nossa história, a gente lembra do cara do cartório, porque o Beto foi no cartório levar a nossa documentação para marcar o novo casamento, né? E o cara do cartório chamou ele e disse assim: doutor, o senhor trouxe a documentação errada, o senhor trouxe a documentação da sua ex-mulher. E o Beto disse assim: não, é isso mesmo, é um mistério, você não vai entender não, vou casar com ela mesma. Eu separei, mas vou casar com ela mesma. E o cara do cartório ficou super espantado, né? Porque acho que ele nunca tinha visto isso na vida, né? E ele pensou, né? Nossa, ele tá trazendo o documento da ex-mulher, ele deve casar com outra, deixa eu tentar ajudar aqui, porque ele deve estar confuso. E de fato foi aí que nasceu no nosso coração, porque na verdade o projeto, eu estou mais à frente na internet, mas o Beto, ele sempre esteve comigo, sempre está, mas ele tem a sua vida empresarial, o seu trabalho, e começou a partir da nossa vida, porque se Deus pôde restaurar o meu casamento, a nossa família, e nos alicerçar de uma forma tão forte,
que realmente, assim, nós vivemos de fato uma grande transformação, que nós saímos da água e fomos para o vinho, né? No que Deus fez, a gente começou a acreditar, né? E eu brinco que se Deus mudou o Beto, ele muda qualquer homem. Ele disse, nossa, você sempre me coloca nessa condição. Eu disse, meu bem, porque, né, se Deus mudou, e eu sempre falo que a mudança que Deus faz é sempre no caráter, né, sempre no comportamento. As pessoas têm uma ideia de caráter como algo pejorativo, mas o caráter é a construção de comportamentos que você aprendeu por repetição ou pela cultura onde você vive. Então, existe a construção do caráter, né, o nosso caráter é formado pelos nossos pais, pela cultura que a gente vive, a sociedade onde a gente está instalado, então forma-se um caráter, e esse caráter é o que revela o nosso comportamento. E o Beto mudou completamente. Obviamente que eu também mudei muito, né? E a partir daí a gente começou a viver um processo é como se o nosso coração ardesse. Toda vida que a gente via um casamento destruído, toda vida que a gente via uma família vivendo um processo de divórcio, a gente ardia o nosso coração, a gente queria ajudar, a gente queria contar nosso testemunho, e acabou que isso virou realmente, assim, com pouquíssimo tempo, várias pessoas começaram a nos convidar para ir nas igrejas dar nosso testemunho, e só que tinha algo que era muito forte em mim. Os convites começaram a aumentar, né, e a gente defende uma causa chamada família. E aí acabou que não ficou muito congruente para mim, porque não fazia sentido eu estar viajando, pregando, indo para muitos lugares e deixando a minha família. E foi aí onde eu decidi ser uma voz na internet. Essa voz que iria por todo lugar, na verdade, ela teria um alcance sem eu precisar sair de casa. Né? Então ela teria um alcance maior, mas eu permaneceria dentro de casa, defendendo aquilo que eu defendo. Então seria até mais congruente, né? Porque eu não posso defender a família, abandonar a minha família para estar viajando e pregando. E foi aí onde eu me posicionei na internet. Tem mais ou menos 4 anos que eu tenho feito um trabalho na internet, voltado para as mulheres, para um resgate da identidade delas, para que elas possam exercer as suas funções, né? Como esposa, como mãe, dona de casa, profissional. E eu tenho tido esse privilégio, né? Uma honra para mim viver tudo isso. E é isso. E a gente fica isso aí. Muito feliz por ouvir essa questão, né? Quando você diz a questão da congruência. Eu vivi algo assim bem interessante, você falando me trouxe a memória, porque eu tenho, acho, quase 5 anos que eu abri mão do ministério itinerante também. Eu decidi verdade, né, Amanda? Decidi parar, por causa da minha família. Porque não adiantava eu ganhar multidões, mas perder minha casa. Então eu decidi parar. Né? E a gente vê assim, eu vi nisso o meu reconhecimento de um papel que eu não estava exercendo, que é o papel de mulher, que é o papel de mãe, que eu deixei de lado, era meu papel principal. E a gente vê a grande confusão, Nathalie, que há na questão dos papéis dentro de casa. E isso tem trazido à tona, com essa quarentena, tem trazido muita coisa à tona, porque os casais não viviam seus papéis, agora foram postos dentro de casa junto, e isso está eclodindo um monte de coisa, né? É verdade. E aí a gente precisa botar aqui para as mulheres, nesse papo de fé, a questão do papel da mulher. Né? Ela pode trabalhar fora, ela pode ser uma empresária fantástica, ela pode decidir estudar agora, mas ela precisa entender o papel dela de esposa, de dona de casa e de mãe. E como fazer isso, Nathalie? Como trazer isso para a mente das mulheres de hoje? Engraçado, Amanda, que nessa pandemia, na verdade eu vivi um movimento de pandemia antes da pandemia acontecer. Em dezembro, Deus me deu um comando, e o comando é: volte para casa. Inclusive, a gente estava na igreja super frutífero, nós éramos líderes de casais, a gente era muito atuante na nossa igreja, né? Vocês conhecem e tal. E Deus mandou a gente sair de tudo e vir para casa. E foi um baque para todo mundo. Humanamente, as pessoas queriam buscar uma justificativa, queriam descobrir se tinha algum problema, alguma coisa por trás, e não existia nada, existia um comando.
né? Como houve para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Enquanto isso, nós ficamos em casa. E interessante porque eu tenho uma equipe, né, que me ajuda aqui em casa e algumas permaneceram, né, puderam ficar comigo o tempo integral. Mas interessante porque mesmo com o auxílio delas, Deus começou a colocar no meu coração um desejo muito grande de servir os meus filhos à minha casa. Então eu comecei a ir para a cozinha, comecei a fazer comida, comecei a colocar eles para dormir, comecei a deitar todo mundo na cama e assistir um filme, ler Bíblia juntos, estudar a palavra juntos, fazer o nosso culto doméstico, que a correria do dia a dia já não estava mais nos permitindo. E um dia Deus disse assim para mim: eu estou te trazendo para o plano original. E ele ficou uma semana falando comigo a respeito disso. Estou lhe trazendo para um plano original, estou te trazendo para o plano original. E um dia eu fui fazer um tempo com Deus, eu fui ter meu secreto ali com Deus e eu fui estudar Provérbios. Gente, eu estudo Provérbios a minha vida inteira, né? E especialmente Provérbios 31, porque para mim é um direcionamento muito íntegro, muito, muito perfeito, né? E quando eu fui estudar Provérbios, eu achei algo muito interessante. É como se Deus tivesse descortinado esse papel da mulher sobre a minha vista. É como se eu tivesse uma nova ótica a partir dessa pandemia, do que a palavra de Deus falava. E é muito interessante porque quando a palavra de Deus, lá em Provérbios 31, a partir do verso 10, ele começa a descrever uma mulher exemplar, ele faz algumas atribuições que a mulher exerce, né? E é interessante, porque eu não sei se todas as mulheres já se atentaram, mas ele começa a falar de atribuições que a mulher faz num processo hierárquico de prioridade. Então, eu comecei a perceber, e a mulher, essa mulher exemplar, ela começa a ser descrito que ela é exemplar e o valor dela excede finas joias, né? Isso é uma declaração que Deus fala dela. Não é um homem que está falando dela, é Deus que está falando dela. E aí, logo em seguida, começa a falar de um comportamento dessa mulher. Essa mulher acorda de madrugada. Essa mulher, ela prepara a comida da família, ela dá ordem às funcionárias, ela não come do pão da preguiça. E é interessante porque essa mulher exemplar, ela começa com as funções de casa. E é interessante porque ela tem funcionária. Ela dá ordem às servas, né? Então, ela tá ali dentro de casa, aí o dia dela começa numa madrugada. E ela começa, cuida, faz a roupa pros filhos, faz a comida pros filhos, dá ordem às funcionárias, tarará. Aí, depois que ela prepara toda a casa dela, aí ela vai para o âmbito externo. Aí ela, de longe, ela vê o navio vindo, aí ela compra o linho, aí ela compra um terreno, vende, ela faz o dinheiro do marido multiplicar, ela faz tudo isso aí, né? Aí depois que ela faz tudo isso aí revela, Provérbios começa a revelar a postura dela de honra, o que é que ela faz com o marido, né? Inclusive é muito claro pra gente que essa mulher é uma mulher próspera, porque em Provérbios fala que o marido dela senta com os reis, né? Rei senta com rei, né? Uhum. Então, aí ela fala tudo isso aí. Uma coisa me chamou muito a atenção. Ela só serve. E é interessante porque em nenhum momento do servir dela, ela tem um reconhecimento interno. Você não vê. Quando chega lá no final, depois de tudo que ela faz, aí a palavra de Deus diz assim: os seus filhos olham para ela e a chamam ditosa. Dizem que ela é uma mulher eficaz, uma mulher exemplar, que ela é ditosa. Mas quando chega nos últimos versos, que é o que eu acho fantástico, porque fecha com chave de ouro, fala de uma mulher que ela não tem formosura.
Porque ele faz um paralelo dela com a formosura e diz assim, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa pode gloriar-se. E no final, no último verso, diz assim, eu vou até ler, porque eu acho fantástico. E eu acho que isso deve ser, de fato, uma direção para nós, mulheres, sabe? Para nós discernirmos o nosso papel, não por uma ótica humana, não por um papel social, não pelo que a sociedade nos introduz, né, ou nos exige, mas por uma ótica do céu. A gente precisa sair dessa atmosfera que nós somos da terra, nós não somos da terra. O nosso destino não é o céu, na verdade a nossa origem é o céu. Então a palavra, ela é de fato a direção que nós precisamos caminhar. É pela palavra. Eu não tenho que fazer coisas. Hoje eu estava lendo sobre Hebreus 11. Cara, os heróis da fé, o que eles fizeram? Obedeceram a palavra. Eles simplesmente foram descritos em Hebreus 11 como os heróis da fé a partir de uma obediência. Mas uma obediência a homens? Não. Uma obediência à vontade própria? Não. Uma obediência ao que a sociedade ensinava? Não. Esses heróis da fé, eles foram descritos na palavra por homens e mulheres que obedeceram a Deus. Quando chega no Provérbios 31, lá no final, diz assim, no 29. Vamos ler o 28 porque é quando os filhos falam a respeito dela, tá? No 28 diz assim, seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também elogia dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. 31, o último verso, diz assim, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Que ela receba de Deus o que ela merece. O problema que eu vejo das pessoas que não exercem o seu papel, primeiro a gente vem de uma sociedade disfuncional, né? Totalmente. A gente vem de uma sociedade onde eu, pelo menos que estou aí na faixa dos 40, né, 30, 40, eu venho de uma geração onde minha avó e minha mãe foram oprimidas, abusadas, né, foram massacradas emocionalmente, financeiramente, foram, né, o marido era que tinha tudo. Então, assim, o que acontece? Porque elas sofreram muito, qual foi a identidade que elas geraram em nós, mulheres? Elas chegaram pra gente e disseram assim, ó, não dependa de homem, se o homem lhe trair de um lado, trai do outro, ganhe seu dinheiro, se possível, ganhe mais do que ele. Se o homem aprontar com você, dê um pé na bunda dele, porque você não precisa dele. Se o homem gritar, grite mais alto. O que é que a nossa geração está vivendo? Nós estamos vivendo quilômetros de distância do plano original. Totalmente. E estamos vivendo quilômetros de distância do plano original porque fomos ensinadas socialmente a não padecer o que elas padeceram. É como se você fosse limpar uma mão suja de canjica com, sei lá, com sopa. Como é que você faz isso? Você encobre o erro gerando outro. Então, o que a gente vive hoje? A gente vive uma disfunção de identidade por uma fragilidade da geração passada. Não tinha conhecimento da palavra, não tinham temor do Senhor, sofreram, mas disseram assim, minhas filhas não vão sofrer. Só que, na verdade, a gente está sofrendo o dobro. Porque a gente agora está com uma carga profissional, uma demanda absurda e não saímos do nosso posto dentro de casa. Ou, se negligenciamos, pagamos um preço muito alto, porque aí está tendo uma geração de filhos órfãos de pais e mães vivas, né? E a orfandade é um trem difícil. Então, o que acontece? O resgate desses papéis, sabe, Amanda, quando você fala desses papéis, ele está muito mais relacionado a um resgate de identidade. Porque eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Né? E essa disfunção que a gente está vivendo social, inclusive implica nisso, porque as pessoas acham que eu sou o que eu tenho. E não é isso. Né?
Porque tudo vai ser passageiro, céus e terras passarão. Tudo é passageiro. Então, se a minha identidade está relacionada ao que eu tenho ou o que eu faço, está muito frágil. Não vai ser eterno. É muito pequena, né? É muito pequeno. E nós somos seres eternos. O nosso call, né, o nosso chamado é para uma eternidade. Não é para a Terra. Então a gente precisa, ultimamente eu tenho dito, meu povo, vamos ler o manual. Ninguém precisa te convencer do que você precisa fazer, você precisa pelo menos ter o conhecimento. Né? Pois é, engraçado, Nath, você falar isso, porque eu represento aqui uma parcela de mulheres que ainda existem, muitas, né, no nosso meio, que são mulheres que são exclusivamente donas de casa. Eu não trabalho fora, eu costumo brincar com o Nilcivan, eu sou uma empresária que não preciso cumprir horário, né? Porque se ele tem uma empresa e eu fico em casa como auxiliadora, como dona de casa e gerindo nossa casa e as crianças, eu também faço parte da empresa. Ele lá, exercendo a função dele, e eu em casa. E você trouxe esse assunto e linka perfeitamente com o que o Senhor colocou no meu coração esses dias. Que se eu não tivesse essa identidade tão segura, né, no papel pelo qual eu fui chamada para executar, eu me sentiria inútil, eu me sentiria, eu não sirvo para nada. Não, eu sei o papel que eu fui chamada. E aí, não desmerecendo as mulheres que precisam trabalhar fora de casa, as mulheres que têm a sua profissão, não. Só que desde muito cedo, desde quando eu casei, eu sempre falei isso para as minhas amigas, para cada um o Senhor tem um tempo. Deus escolheu eu casar aos 19 anos. As minhas amigas, outras casaram com 24, com 27, com 30. Então, o meu tempo de casar foi com 19. E a questão profissional, eu levo justamente para esse lado também. Deus me chamou para esse tempo, para gerir a minha casa e os meus filhos e me dedicar a eles exclusivamente, e no futuro eu poder, já com eles encaminhado, dar sequência na minha vida profissional, na minha vida estudantil, não desmerecendo os papéis de ninguém. Só que o que eu quero falar para as mulheres que estão nos assistindo, que elas que exercem essa função não se sintam diminuídas. É um privilégio, o Nilcivan sempre falou isso para mim, porque eu nem sempre eu tive essa consciência. E eu ficava, ai meu Deus, ó céus, eu queria trabalhar, Ele, minha filha, você tem um privilégio, louve a Deus. Quando eu virei essa chave, foi muito gratificante. E uma frase que me marcou muito, de uma pessoa falando, uma vez numa ministração, que um homem virou para uma mulher e falou assim, quem é você? Aí ela falou, eu sou mãe de um médico e de um pastor. Ah, é? E qual que é o nome deles? Então, um de 5 anos é o que vai ser pastor, o que está com 9 é o que vai ser médico. Ou seja, ela tem aquela ótica, aquela visão de que ela está preparando os filhos dela. E os frutos que os filhos dela vai gerar são delas também. Então, que não se sinta diminuída por exercer essa função. Muito pelo contrário. Se a gente tem esse pensamento, é porque realmente não estamos lendo o manual. Quando a gente se volta para o manual, para a palavra de Deus, e entende o plano original, isso não nos tem peso, isso não nos causa angústia, muito pelo contrário. Nós criamos um sentimento de gratidão e nos enxergamos como mulheres privilegiadas. É uma grande verdade, Marília. Eu, durante muito tempo, vivi também esse preconceito. Eu, desde muito nova, comecei a trabalhar, sempre ganhei dinheiro. Nos meus relacionamentos, eu sempre ganhava mais dinheiro do que as pessoas que eu me relacionava. Venho de uma família onde a prosperidade alcançou a casa do meu pai muito cedo. Então, com 30 anos de idade, ele era um homem muito rico, muito próspero e engraçado. E
E o momento que eu me senti mais protegida e mais mulher foi quando eu parei de trabalhar, né? Foi quando eu me senti cuidada, foi quando eu me senti mulherzinha, foi quando eu disse, cara, eu não tenho R$ 1 para nada, eu tenho que pedir tudo para ele. E é interessante porque a gente cria esse bloqueio, esse preconceito, mas nós somos os seres mais frágeis. A gente tem que parar de lutar contra a nossa natureza, a nossa fisiologia, né? Nós não temos testosterona por conta disso, né? Nós não temos essa condição muscular fisiológica porque nós somos os seres mais frágeis, a gente precisa ser amada e cuidada. E é impressionante como toda vida que eu vejo uma mulher muito machona, muito desenrolada, eu digo, cara, eu acho que o sonho dessa mulher é ser cuidada. E você vai conversar, e é impressionante como a grande maioria diz, eu estou cansada, eu estou sobrecarregada, eu estou carregando tudo isso, está sendo muito difícil. E hoje eu tenho feito esse trabalho na internet, mas eu sou 100% dependente do Beto, 100%. Hoje, qualquer coisa que eu faço, qualquer gasto que eu tenho, e um dos maiores privilégios que eu tenho na minha vida, e o maior título que eu tenho hoje é ser dona de casa. E isso para mim foi uma conquista linda através do conhecimento da palavra. Né, é o maior título, o maior troféu. Eu brinco com o Beto que às vezes quando eu quero montar um negócio, aí ele diz assim, meu bem, dorme, amanhã quando você acordar, se você continuar com esse pensamento, a gente vai pensar de novo. Aí quando é no dia seguinte, às vezes ele me acorda 6h30, 7 horas e diz assim, e agora, se tu tivesse que acordar a essa hora para poder ir trabalhar, como era que ia ser? Eu digo, ai não, desisto, eu não quero mais essa vida não. Ele diz, pois é, meu amor, então deixa que papai cuide dessa área e você pode dormir um pouquinho mais. Então assim, gente, é um privilégio pra gente, né? A gente precisa realmente ressignificar isso, porque a gente não pode deixar essa modernidade nos roubar da originalidade, né? E assim, eu costumo, até você falou sobre essa questão toda de papéis, de se reconhecer, a gente vive um feminismo velado nas igrejas, né? Porque a gente acha que não é feminista, né? Mas a gente tem ali as que erguem a bandeirinha do feminismo veladozinho, né? Dizendo, eu não vou depender de homem, minha mãe falou que eu preciso ganhar mais, e tudo isso. E a gente olhando para você dizendo sobre o plano original, eu não trabalho fora desde que eu dei à luz a minha filha mais velha. Minha filha vai fazer 15 anos. Eu decidi cuidar deles agora que eu estou fazendo faculdade, né? Eu termino ano que vem minha faculdade de psicologia. Tá vendo minha inspiração? E foi uma decisão também de cuidar da minha casa. Depois eu parti para a itinerância, mas decidi também parar, vi que eu tenho que cuidar da minha casa. Depois eu faço outras coisas. Mas a gente vive esse feminismo, e aí embola a questão dos papéis, né? Porque o feminismo não é ser feminina, e isso choca dentro da igreja. Não tem como ser feminina, não tem, ser feminista e ser feminina, não tem. Não tem, não tem. E tudo na vida, gente, a gente tem ônus e bônus. A gente não pode também dizer que nós não tivemos ganhos com a mulher que queimou o sutiã. A gente não pode dizer que não tivemos ganhos com a voz da mulher tendo o espaço dela na sociedade, na política, no mercado de trabalho. A gente não pode negar isso, né, gente? Porque durante muito tempo, de fato, a mulher foi abusada nessa área, né? Ela não era submissa, ela era subserviente. Então, assim, nós tivemos ganhos, mas também tivemos muitas perdas, né? De fato. Nós terceirizamos a criação dos nossos filhos, nós abandonamos o essencial para trocar pelo que era secundário, e fomos ter que trabalhar fora para ganhar dinheiro, para depois gastar esse dinheiro com psicólogo, com pedagogo, com todos os outros, né? Então, assim, houve uma perda, né? Sem dúvida nenhuma. Ter a mãe em casa, eu acho que eu sou a última geração que as mães ficaram em casa, né? E eram full time mãe, mas como foi importante. Hoje eu valido muito minha mãe por isso, sabe? Hoje eu agradeço muito, eu falo, mãe, valeu a pena a senhora não ter feito faculdade, valeu a pena a senhora não ter trabalhado, valeu a pena tudo que a senhora fez, porque olha aí, são 4 filhos muito bem casados, são 4 filhos com uma geração já vindo dos filhos muito bem estabelecidos, todos 4 profissionalmente bem, cada um morando num lugar do mundo, mas todos
sabe, a unidade da nossa família, a composição, a gente está sempre ajudando um outro. E essa conquista foi dela. Essa conquista foi da minha mãe. Né? O meu pai era um homem que saía para trabalhar e na labuta diária quem ficava era ela. Quem brigava, quem botava de castigo, quem mandava estudar. A conquista dela. Por isso que a edificação de uma casa está na mão da mulher, porque essa competência, essa habilidade, Deus deu para a mulher. Mas a proteção de uma casa e a provisão deve ser do homem. Óbvio, é evidente que a gente entende que nos dias atuais, muitas situações não dá para ser mais assim, né? Mas que bom que nós podemos viver esse plano original, né? Por isso que eu acho que a Marília colocou muito bem isso, que para nós deve ser motivo de gratidão e a gente deve olhar como um privilégio quem pode viver dessa forma, né? O plano original, o homem caça, o homem protege, o homem promove o lar, a mulher edifica, cuida dos filhos e ajuda a administrar as coisas de casa. E esse é o plano original. A gente tem que parar de querer trazer a modernidade goela abaixo, né? E quando a gente traz essa modernidade, a gente acaba vivendo uma religiosidade, né? Então, assim, eu acho que chegou um tempo, a pandemia para mim está sendo assim uma experiência fantástica. Eu tenho visto tantas famílias sendo alinhadas. A gente entende que muita gente está divorciando porque existiu muitos casamentos que o marido não conhecia a esposa. Eles só se encontravam à noite para dormir. Porque até quando chegava à noite, iam assistir televisão, ia ver telefone, a mulher ia cuidar dos filhos, arrumar a casa para o dia seguinte, ia resolver as outras coisas, não se encontravam. E agora eles estão necessariamente precisando se encontrar. Então, eu percebo claramente, sabe, a própria mão do Senhor nos trazendo para esse lugar. Essa Páscoa foi uma Páscoa atípica, porque a única Páscoa onde as famílias estavam reunidas em sua própria casa foi lá no Egito. E agora, né? Isso. Se você parar para pensar, foram as duas épocas onde as famílias estavam isoladas e reunidas. Naquela Páscoa eles estavam assim, porque o espírito da morte estava pairando sobre aquele lugar, e agora a gente estava vivendo o espírito do vírus, né? Que também estava rondando a cidade. Então, assim, eu estou vendo os ciclos de Deus se repetir, né? Então a gente está no Egito, a gente vai fazer uma travessia, né? Vamos ver um Pentecostes ali, que foi o período onde as pessoas saíram do Egito e foram até o Monte Sinai, para depois a gente alcançar a terra de Canaã, né? Então, eu acredito que a gente está vivendo de novo esse tempo, né? É um tempo de se conhecer, é um tempo de renunciar, é um tempo de se perdoar, é um tempo de se alinhar, porque só vai para a terra prometida a geração que tiver assim. Eu creio, Nath, e creio em tudo o que você disse até agora sobre a questão de papéis, e a gente que conhece sabe que você tem vivido isso, e aí a gente quer, assim, já estamos chegando aqui nos nossos finalmente do Papo de Fé, e a gente queria falar muito mais, mas eu acho que a mulherada agora a gente vai deixar aqui, se você quer acompanhar mais aqui sobre o ministério, você que não conhece, mas eu acho que são poucas pessoas que estão aqui conosco que não vão conhecer, mas entra lá, passa aí, Nathalie, os seus contatos, as suas redes sociais, para as pessoas estarem sempre acompanhando. Sei que você manda sempre um e-mailzinho para a gente, ó. Chega no meu e-mail, chega lá no meu e-mail, eu aviso. Né, novidade de aula. Eu tenho feito um trabalho no Instagram, onde o meu nome está ali, Nathalie M, né, que é de Moraes Pinheiro, tudo junto, Nathalie M Pinheiro. No YouTube tenho feito também muita coisa diariamente, só Nathalie Pinheiro, Facebook também, e de tempos em tempos eu tenho aberto turmas para cursos. Agora a gente está querendo trabalhar cada vez mais a identidade da mulher, então eu criei uma comunidade no Facebook e no Telegram para auxiliar as mulheres, né, que é a comunidade das mulheres poderosas. Não são mulheres empoderadas, são mulheres poderosas, porque quando ela está na função original dela, ela tem um poder assim, indescritível, né? E é isso, venham, né? Sejam bem-vindos. Se você não me segue, segue lá, tem muita coisa no YouTube, já tem mais de 300 vídeos que podem estar também te auxiliando de muitas formas, e é isso, feliz demais de estar aqui com vocês, obrigada mais uma vez, que bom que a gente conseguiu, né?
Graças a Deus. E a gente agradece muito. A Nathalie tem sido essa voz profética aí para ajudar essas mulheres a se verem no seu papel. E a mulher se reconhecendo nesse papel, ela trabalha com casamento, com filhos. Acho que tudo vai muito mais leve depois que a gente se reconhece e se vê no papel de mulher. As coisas seguem mais leves, né? Então a gente quer te agradecer do fundo do coração. A Marília também já fez Casados para Sempre com você. Aí, eu sou líder de Casados para Sempre também. A gente tem que estar aí para aprender, para fazer, né? E legal. Mulheres, ensinando mulheres é gostoso. E como é bom ter você como referência aqui, não só no Distrito Federal, mas no Brasil todo, com muitas seguidoras, aprendendo o real papel da mulher cristã. E nós te agradecemos, deixar a Marília te agradecer aí também. Obrigada mais uma vez, a Catedral Baleia agradece a sua participação, e do pastor João Adair Ferreira e a pastora Kátia. É isso aí, eu sou um pouco suspeita a falar da minha conterrânea, né? Existe, assim, uma química, né? Um amor entre nós duas. Verdade, Marília. Eu louvo a Deus pela vida da Nath, porque, como foi falado pela Amanda, eu fiz o último Casados com ela, e é tão bom a gente testificar, porque, querendo ou não, toda semana estava dentro da casa deles, né? E a gente vê que, de fato e verdade, eles vivem isso. O que é pregado, que é ministrado por eles, é visível, né? Até essa questão da submissão, todo mundo chega no Casados com a visão de que a Nathalie que fala. Não, gente. É o Beto que fala e a Nathalie tá lá bonitinha, só quando quando chega a hora dela que ela fala, e é muito linda, muito gratificante, e eu creio que depois de que tudo isso passar, teremos outras oportunidades, quem sabe com os dois juntos, né, para abordarmos o testemunho de vocês real, porque eu acredito que aguçou muita curiosidade do pessoal, como assim, como foi esse processo de divórcio e novo casamento, como que se deu, né? Que é muito lindo, é muito edificante o testemunho deles, mas quem quiser assistir está lá no YouTube e eu creio que será edificante. Né? É isso aí, obrigada, Marília, obrigada, Amanda. Obrigada mesmo pelo privilégio, eu me sinto muito honrada, porque toda a vida que eu conto meu testemunho, eu lembro de onde Deus me tirou, da transformação que Ele fez na minha casa, no meu casamento, e é impressionante como eu saio desse lugar, né, de contar, encharcada, sabe, de um amor, de uma paixão por Jesus, e de dizer, Deus, obrigada, porque eu não tenho nada a te oferecer, mas um dia aprove ao Senhor me amar primeiro. E por causa disso a gente está aqui, por causa disso a gente completou 15 anos de casado, por causa disso estamos no 4º filho, são 4 gerações que Deus nos confiou. Então, assim, é muita gratidão. E lembrar de onde a gente veio é compreender que nós precisamos e dependemos dele todos os dias da nossa vida, né? Deus não quer fazer apenas um milagre, Ele quer ser o nosso milagre. Então é muito bom estar aqui com vocês, compartilhando e lembrando tudo de novo. E quem sabe um dia a gente vai juntos, né, eu e o Beto, fazer um momento aí com vocês. Glória a Deus. Aqui a gente está agradecendo mais uma vez. Muito obrigada. Eu espero a gente terminar essa quarentena, tudo isso, a gente voltar com os nossos cultos, nossos congressos ali na Catedral Baleia, né? É o que a gente mais espera. Mas obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigada a você que está aí do outro lado, aí nessa quarta-feira, nos ouvindo, aprendendo um pouquinho mais do papel da mulher. Um abraço e até a próxima quarta-feira que vem com o nosso Papo de Fé. Obrigada, Deus abençoe. Nath. Tchau. Beijão. Deus abençoe.